E aí, tudo bom? Estamos aqui agora para conversar um pouquinho sobre o livro de 2 Crônicas. Conforme já falado para vocês em alguns vídeos anteriores, crônicas nada mais são do que registros históricos de coisas que aconteciam na época. Então existiam livros, e esses livros, tudo que o rei fazia, todos os decretos que ele dava, isso tudo eram escritos nas crônicas de cada um dos povos, e aí esses livros históricos, esses achados históricos, recebem o nome de crônicas. Aqui no canal nós estamos conhecendo um pouquinho sobre todos os livros da Bíblia. Então começamos em Gênesis, vamos terminar em Apocalipse algum dia. E por enquanto estamos agora em 2 Crônicas. Então vocês já viram relatos de 1 Crônicas. Se não viram, não esquece de clicar no card aqui em cima para você ir lá acompanhar os vídeos que estão lá na playlist. E a gente percebe que no livro de Crônicas, 2 Crônicas especialmente, ele conta novamente várias coisas, vários acontecimentos que já relata no livro lá em 2 Samuel, na Bíblia, né? 2 Samuel, 1 Reis, um pouquinho de 2 Reis. Vocês vão ver que ele faz assim um apanhado geral. O livro de 1 Crônicas termina com a morte de Davi. Então o livro de 2 Crônicas começa com a história de Salomão. Então conta desde o princípio da história de Salomão, desde quando ele se tornou rei, que ele pede sabedoria a Deus, quando Deus fala para ele pedir o que ele quisesse, ele escolhe a sabedoria, fala da aliança de Deus com Salomão, fala das construções de Salomão, fala da visita da rainha de Sabá, tudo que a gente já tinha visto antes no livro de 1 Reis e no livro de 2 Samuel. É interessante que o livro de 2 Crônicas ele é extremamente rico em detalhes. Então vocês vão ver, por exemplo, que para descrever o templo, as construções de Salomão, você vê que o autor do livro de Crônicas leva 6 capítulos para descrever tintim por tintim do templo e das construções em geral. Eu não vou ficar aqui recontando as histórias que eu já contei pra vocês, porque tem nos vídeos aqui em cima, mas só pra gente dar uma geral assim, né, depois da história do rei de Salomão, fala do Roboão, filho dele, o rei Abias, Asa, Josafá, fala de Acabe, que foi casado com Jezabel, Jorão, Acasias, Atalias, Joiada, Joiás, Amazias, Uzias, Joaquim, um monte de outros reis, e vai terminar desde do início de Salomão até o decreto de Ciro. Que decreto de Ciro? Aquele decreto que Ciro, né, o rei da Pérsia, fez, decretando que o povo judeu retornasse para reconstruir o templo, no início do livro de Esdras, que inclusive eu tô liberando hoje aqui no canal já o Esdras, Neemias, Esther, que todos acontecem aí no meio desse período aí. O livro de Crônicas apresenta uma riqueza enorme, assim, de detalhes. Por isso que muitos historiadores, pesquisadores, muitos estudiosos desse período, eles utilizam muito o livro de Crônicas para ter, assim, noção de tudo o que acontecia no templo, de tudo como era tudo feito. E no último capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 36, conta que o rei Joaquim morreu e Joaquim assumiu o lugar dele, e só que Joaquim teve um problema com o rei Nabucodonosor, que era um rei vizinho, e aí Nabucodonosor resolve prender o Joaquim e levar ele preso para Babilônia. E aí o próprio Nabucodonosor coloca o rei Zedequias, que era sobrinho de Joaquim, no lugar dele. Só que depois de um tempo, Nabucodonosor e Zedequias começaram a ter uns probleminhas. Zedequias, a Bíblia diz que ele fez muita besteira, que ele não agradou ao Senhor. E aí Nabucodonosor foi e resolveu brigar com o povo de Israel. E ele invadiu Jerusalém. E quando houve a invasão de Jerusalém, eles destruíram a cidade, queimaram o muro, queimaram os portões. Eles derrubaram o templo todo, o templo de Salomão. Eles fizeram uma bagunça em Jerusalém, mataram muitos judeus, muitos israelitas, e os que não morreram eles levaram presos para Babilônia, para servir lá com eles como escravos, enfim. E lá na Babilônia o povo de Israel ficou cativo por 70 anos. Sendo que com 50 anos que eles estavam cativos ali, o rei Ciro, né, passa a ser o rei da Pérsia, e aí ele coloca um decreto mandando de volta, né, a quem quisesse para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. E aí é onde começa a história de Esdras reconstruindo o templo e logo depois Neemias construindo os muros da cidade.
Como eu falei antes, a história da Bíblia é uma história contínua, é uma história cíclica, então a gente vai ver que um fato vai desencadeando no outro. Por isso é importante a gente conhecer, assim, né, bastante todos os livros da Bíblia. É isso então, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo, tchau, tchau!